Quem assiste ou faz uso das mídias sociais, é bem provável que já tenha ouvido a frase na boca de alguém: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eles usam para várias coisas. Normalmente é usado para justificar os resultados das nossas escolhas e ações nesta vida. Esta frase se encontra na Bíblia e foi dita pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E nós vamos ler agora, junto com o versículo 8, para você entender o contexto que está este versículo. Diz assim: não se engane, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. O versículo 7 começa com uma advertência de 3 palavras. Consideraremos esse aviso mais tarde, mas por enquanto vamos nos concentrar nas 4 palavras seguintes, ou seja, Deus não se deixa escarnecer. Esta é uma afirmação muito forte. Zombar de alguém é tratá-lo de maneira condescendente e desdenhosa. A palavra zombar aqui é traduzida de um verbo, é a tradução de um verbo derivado da palavra grega para nariz, e transmite o sentido de torcer o nariz para alguém. Embora os crentes nunca façam isto conscientemente com Deus, eles podem, por sua maneira de viver, fazê-lo inadvertidamente. No entanto, os incrédulos certamente fazem isto conscientemente e deliberadamente. Eles são os principais infratores. Mas embora Deus seja voluntariamente zombado pelos incrédulos, ele, Deus, não é zombado com sucesso. Esse é o sentido aqui. Haverá consequências graves para esse comportamento. Os escarnecedores não vão se safar disso. Eles colherão o que plantarem. Passando para o versículo 8, encontramos Paulo ilustrando este princípio de semeadura e colheita, estabelecendo um contraste entre o crente e o incrédulo. Ele está vendo as coisas posicionalmente aqui. Ele contrasta o semeador para a carne com o semeador para o Espírito Santo. 2 categorias distintas de pessoas. A vida do primeiro, o incrédulo, é caracterizada por semear para a carne, isto é, satisfazer os desejos da natureza carnal, enquanto a vida do segundo, ou seja, o crente, é caracterizada por semear para o Espírito, isto é, vivendo de acordo com os conselhos do Espírito Santo que habita nele, naquele crente, naquele salvo. O resultado da vida não salva, ou do não salvo, é colheita de corrupção moral, que sem dúvida incluiria um ressentimento cada vez maior contra Deus, enquanto o resultado do salvo é o gozo eterno da vida com Deus. Voltando ao aviso, não se engane, nós tomamos como um aviso para todos, salvos e perdidos. Tanto o crente quanto o incrédulo podem esquecer que vivemos aos olhos de Deus a cada momento e a cada dia. No entanto, o incrédulo vê especialmente seu mundo como desprovido da presença de Deus. Vive a sua vida sem o temor de Deus diante de si. Ele ou ela, então, é o maior ofensor contra Deus neste assunto. Para o incrédulo, Deus está longe ou talvez nem exista, segundo o seu pensamento, daí o alerta. Deus quer que os pecadores percebam que Ele não apenas é real, mas que um dia os julgará. As pessoas que morrem sem Cristo entram imediatamente no inferno e no juízo final, certamente encontrarão seus pecados sendo julgados no grande trono branco, para que dali serem lançados no lago de fogo. Você pode ler isto com calma na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Então não haverá escapatória. Assim, a Escritura nos informa fielmente: eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, hoje, se ouvirdes a sua voz,
Não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Pedro adverte, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Acabei de citar 2 Pedro capítulo 3, e eu citei do versículo 3 ao 10. Atualmente, semeamos tendo em vista a ceifa, a seu tempo. E um princípio fica evidente: o fruto terá inevitavelmente a mesma natureza que a semente. Só um insensato poderia esperar colher trigo onde foi semeado espinhos. A carne sempre produzirá corrupção, enquanto o fruto do Espírito Santo produzirá a vida eterna. Agora, pois, é o tempo de fazermos a escolha de como semear. Mais tarde, todo o pesar será em vão. Não adianta lamentar, como dizem, pelo leite derramado. A colheita, segundo o Espírito Santo, começa com a salvação, e ela acontece para todo o pecador perdido e arrependido que deposita sua fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Portanto, a salvação de Deus é de graça, recebida pela fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Você que me ouve, você pode ser salvo. Pode ser salvo aonde você está. Aí mesmo onde você está. Você não precisa ir para largar algum vício, não precisa ir para fazer boas obras, não precisa ter dinheiro no bolso, porque a salvação de Deus é de graça. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Depois você vai ter tempo para botar os vícios fora, no lixo. Agora, o que é necessário é uma decisão de coração. Não adianta você jogar o vício no lixo e o vício continuar no seu coração, o desejo continuar no seu coração. O que você precisa é compreender: a vida que eu vivi até aqui está totalmente estragada pelo pecado. E eu vou para o inferno, porque tudo que eu tenho semeado é na minha carne, é gerado por esta natureza pecaminosa e está acumulando sementes que vão frutificar na minha ruína eterna no inferno. Bom é saber que Deus quer salvar. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não somente Deus quer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus oferece uma salvação de graça para nós, porque o custo foi pago por seu Filho. Esta salvação é recebida pela fé de um coração, de um pecador arrependido dos seus pecados, que confia no Senhor Jesus como seu Salvador. Será que você vai ter coragem de fazer isso hoje? Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia de salvação. Amanhã pode ser muito, muito tarde. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter
tua alma, qual será no futuro teu lar?